Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Valente e aqui hoje eu vou fazer uma reflexão acerca do texto do Império à Independência e reunir também os principais tópicos que me intrigaram nessa leitura. Bom, de maneira introdutória e bem resumida, o texto ele trata sobre as relações históricas entre os Estados Unidos e a América Latina, evidenciando diferenças e semelhanças nas experiências de independência e formação das nações. Bom, a obra também analisa as lutas por autonomia da América Latina e como estas foram influenciadas por contextos locais, regionais, e também pela experiência estadunidense, que por sua vez foi a primeira experiência de independência vivida na América. Além disso, o texto também serve como essa reflexão sobre a evolução dessa relação, passando por momentos, épocas distintas, e contextos geopolíticos distintos, e como essa relação foi se desdobrando, foi se comportando devido a esses outros contextos, estes outros cenários, entre essas duas regiões, e também os impactos dessas interações na política e na sociedade. Bom, então agora eu vou evidenciar os principais tópicos que me chamaram mais atenção durante essa leitura. Bom, de cara, o primeiro tópico é a questão da influência americana nesse processo de independência e busca pela autonomia na América Latina. O processo de independência nos Estados Unidos foi aquele processo em que as 13 colônias tiveram os congressos da Filadélfia, tiveram muitas revoltas, como por exemplo a revolta do chá. Então foi um processo gradativo de muitas insatisfações entre a colônia e a metrópole, que desencadearam um processo de independência, posteriormente um processo de guerra civil entre as colônias do norte e as colônias do sul. Depois do processo de independência, depois do ganho de autonomia dos Estados Unidos, foi a Constituição elaborada, certo? E uma Constituição que uniu os interesses dos diferentes estados e a postura adotada pelos Estados Unidos. Então, essa influência americana, ela deriva muito também das políticas adotadas pelos Estados Unidos, correto? Então, por exemplo, existe a influência americana tanto da posição das nações da América Latina se espelharem no processo de independência, no pioneirismo americano do processo de independência, mas também existe a influência americana, a influência das políticas americanas na América Latina, como por exemplo a política da doutrina Monroe, que dizia América para os americanos, em que eles tinham a intenção de atenuar cada vez mais a influência dos europeus na América, Também é possível completar com a política do Big Stick, isso durante a história americana, Então, os Estados Unidos, ele sempre foi a grande nação imperialista, digamos assim, da América para a América. Bom, e para finalizar, a gente pode concluir, que o texto ele ressalta essas relações entre os Estados Unidos e a América Latina e como são complexas essas relações, historicamente, marcadas por diversos momentos de tensão, mal entendidos e influências mútuas. Bom, embora as lutas por independência tenham sido inspiradas em ideais universais, as realidades sociais e políticas distintas de cada região moldaram suas trajetórias de maneira única. Na atualidade, é importante fazer esse link com a atualidade, com o cenário contemporâneo, para a gente fazer uma comparação e tentar compreender melhor o cenário em que estamos, Então, na atualidade, essas dinâmicas continuam a se manifestar,
especialmente em um contexto de declínio relativo da hegemonia dos Estados Unidos e o surgimento de novos políticos na América Latina. A obra também convida à reflexão sobre como as lições do passado podem informar as interações contemporâneas, né? Destacando também a importância de um diálogo respeitoso e colaborativo entre as nações, ou seja, uma diplomacia, e enfrentando desafios globais comuns como desigualdade, migração, mudanças climáticas e diversos outros.